A planta do deserto é aquela que é capaz de viver numa seca, né, sem limites, quanto também numa inundação. Se alimenta até do orvalho da noite, consegue retirar dali o necessário para sobreviver. Mas vem, ouvir de novo meu cantar, canta mangueira, vem, ouvir as pastorinhas, a luz de um pássaro cantor. E se nós temos Braguinha, ó bela, bela época, quando o poeta floresceu, ó meu Rio. Então cantando amanheceu, num fim de semana em Paquetá, ouvi carinhoso, amei ao luar, Laura, que não sai da minha mente, morena, a saudade mata a gente, ô Laura. Laura, que não sai da minha mente, morena, a saudade mata a gente. Hoje tem fogueira, viva São João, mané fogueteiro vai soltar balão. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a conversa ao pé do rádio. Esse que vos fala é Rubem Gonzalez. Esse é o nosso portal, esse é o nosso canal. E hoje é dia de Mangueira, é dia de Brizola. E entenda, esse samba enredo IES, nós temos Braguinha. Mangueira, eu ia falar Portela. Mangueira super campeã do Carnaval de 84. O que tem isso a ver? Simplesmente foi a primeira campeã no Sambódromo do Rio de Janeiro. O novo conceito de samba que se espalhou pelo Brasil. As arenas, acabando com a putaria, com a sacanagem do esquema fraudulento de montagem e desmontagem das arquibancadas que duravam 6 meses. Brizola enfiou um monte de escola embaixo de uma passarela do samba, disseram que não ia ser sucesso, que isso, que aquilo, sucesso mundial garantido, conhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro, o sambódromo, a mulata de biquíni estilizada do Niemeyer na Praça da Apoteose é a prova do sucesso. E todo mundo copiou, São Paulo, Porto Alegre e outros estados, acabando com a farra, assim, da montagem e desmontagem. Mais uma máfia desmontada no Brasil. Esse era Brizola. E quem levou esse samba, quem leva esse samba aí é o Jurandir, da Mangueira. Mas quem levou na avenida foi Jamelão. E Jamelão chegou na segunda fase para dizer que foram tantos anos de luta. A coragem de um estadista. É isso aí. Hoje é dia de Brizola, hoje é aniversário de Brizola. Hoje o Brizola faz 98 anos. Não se tivesse vivo, porque Brizola continua vivo. Não tenha dúvida. Seus ideais estão aí, sua história de luta está aí e vamos tocar para frente. Gente, hoje é dia de Brizola, mas a gente não abandona o nosso dia a dia, né? A nossa conversa, o nosso papo. Tem gostado do resultado da resposta dos nossos últimos vídeos. Eu não vejo meu vídeo pelo número de visualizações, para mim está dentro do esperado. Eu vejo pelo nível dos comentários. E só para arredondar uma coisa, para não ter que falar mais nisso, eu quero dizer o seguinte, que eu não sou nenhum personalista. Esse canal tem o meu nome porque foi uma escolha dos meus parceiros, dos meus amigos, de quem faz o canal junto comigo. Eu não escolhi esse nome. Eles quiseram colocar isso. E quando eu chego aqui e falo, eu falo em nome do canal, dos nossos acertos, das nossas apostas. Essa falsa modéstia, essa mistura blasé da esquerda que acha terrível fazer o elogio das suas conquistas, mas ao mesmo tempo gostam de diminuir as conquistas alheias. Eu prefiro falar do que a gente acerta.
E a hora que a gente errar, a gente bota aqui também. Os erros em termos dos grandes temas aqui não houveram, e é sobre eles que a gente fala. Só para deixar claro, tá? Passando sobre esse assunto, não quero mais papo sobre isso, não. Conversa, tá? Antes de atacar um tema mais nacional, vamos fazer aqui, tá? Eu quero dizer para vocês uma informação que vocês só vão ter aqui. Vocês não vão ter mais em lugar nenhum, não. O sistema DOM 2N, para quem não sabe, o sistema DOM 2N é um sistema de radar de alta frequência que usa as camadas da ionosfera como espelho. Ele começou a funcionar efetivamente em Moscou. Ele é um sistema, como eu já falei, de radar de alta frequência que usa a ionosfera como banda refletiva. E tem um alcance efetivo de resposta de 3.700 quilômetros. Ou seja, o nível de detecção dele é maior do que 3.700 quilômetros. Tá? 3.700 quilômetros é a hora da defesa imediata do verdadeiro sistema Iron Dome do planeta. O resto nada mais é do que Hollywood e efeitos. Aparentemente, os invisíveis F-35 foram rastreados pelo sistema de radares passivo da Rússia, sobrevoando o Irã na hora do ataque às bases americanas. Isso aí foi colocado para fora, em off, e isso desencorajou os americanos a continuarem por lá. Porque ocorre que o sistema é passivo, está na fronteira da Rússia, só que eles, passados por o Irã, eles podem ser transformados em ativos. O que é ativo? Ativo é quando ele detecta, rastreia, ataca e contra-ataca. Por enquanto, ele só serviu para isso. Tá? Um sistema desse, passado para Teherã, protege o país inteiro. 4 a 5 protegem toda a Rússia. E dois sistemas desses protegem o flanco sul da Rússia entre a Síria, o Iraque, o sul da Turquia e o Irã. Ou seja, todo o flanco sul da Rússia fica protegido por esse sistema. Esse sistema DOM 2N, agregado com os sistemas já ativos de reação, transformam efetivamente hoje a Rússia em algo intransponível. Dos Estados Unidos não podemos falar a mesma coisa, porque vimos o fracasso do sistema Patriot, que é o sistema ativo deles, em contraponto a todos os ataques que nós vimos contra Bagdá e como os mísseis eram destruídos. Inclusive até um ataque maciço de mísseis de cruzeiro americanos e Yankees. Isso prova efetivamente a incapacidade do sistema defensivo americano. O resto é festa, o resto é piaba. Rubem, então por que ele não destrói os Estados Unidos? Porque ninguém quer destruir os Estados Unidos. Ninguém quer tacar fogo no planeta, ninguém quer guerra. Quem está querendo isso são os Estados Unidos, em desespero por perderem a primazia mundial. Por hoje já terem 15% da sua população em estado de miséria absoluta, dependendo de stamp cards, de esmola, de resto de fast food. Ou seja, o babaca, aí o yuppiezinho babaca que quer ir morar nos Estados Unidos, seu amigo, seu conhecido, ele está indo para lá porque ele quer ir com condições, com dinheiro roubado daqui, com essa visão antinacionalista, fantasiada de patriotismo desses patetas, desses idiotas, desses inocentes úteis que vão pagar caro, porque todos eles têm família, de alguma forma. Ou eles vão pagar, ou alguém vai pagar por eles. Não tenha dúvida nenhuma. Até porque o crime vai começar a ficar seletivo no Brasil. O nível do crime vai diminuir, mas tem um dado preocupante para você. Cuidado. A qualidade do crime vai aumentar. Isso quer dizer o quê, Rubem?
que o nível de violência específico e objetivo vai diminuir, porque o bandido comum vai ter medo. Agora, o bandido que visa assaltar a classe média, que visa tirar benefício do Janotinha metido a rico, esse vai aumentar e muito. Isso se chama pontualidade do crime, coisa que, lamentavelmente, os nossos especialistas de segurança do PSOL não conseguem rastrear, porque não entendem porra nenhuma do assunto, tá? Bom, e completando isso aí para os minuteiros, para por aqui, e vamos aqui completar mais uma o homem que rasgou a Lei Áurea e democratizou, né, a miséria e democratizou a senzala. Ou seja, nesse ponto a gente não pode acusar o governo de racista, porque a nova senzala é para todo mundo. Preto, mulato, branco, azul, amarelo, para qualquer um. E qualquer um também está fora, não tem problema. É só fazer parte da camarilha. O pau no cu do Guedes, no nosso, né, no caso, o ano passado, quando ele era um eterno desconhecido, ele só não era eterno desconhecido porque a Dilma, que é a precursora do golpe, já quase nomeou ele, se vocês não sabem. Esse lixo, que ninguém sabe de onde veio, esse agente da CIA, esse ladravaz, esse líder de quadrilha de gangue, de salteadores, de entreguistas, de bandidos, esse cara já namorou com o governo Dilma e agora aparece nesse governo idiota, sem cara, sem cérebro, sem pensamento, sem nada, dando as cartas. E antes já falou que ele tinha solução para tudo. A solução que ele tem é o seguinte: me dá a chave do cofre, que eu vou limpar o cofre e depois eu vou embora. Quando eu acabar, eu aviso. Pode deixar. Ou então eu bato a mão para vocês lá dos Estados Unidos, que é o que vai acontecer. Tá? O Brasil perdeu, não fui eu que falei não, são esses mesmos. O ano passado sangraram do Brasil 62 bilhões de dólares. Cadê os investimentos, Paulo Guedes? Privatizaram um monte de coisa, a dívida brasileira aumentou. 50% do orçamento brasileiro é para pagar juros de uma dívida não auditada, que começou com Dona Dilma, que não quis auditar, do Lula, que fingiu que não viu, do FHC, que triplicou a dívida brasileira. Ou seja, saímos de um governo militar para entrar na mão de um governo de bandidos, saímos de uma ditadura para entrar na mão de uma quadrilha de salteadores, de bandidos neoliberais. E esse Paulo Guedes é a essência disso tudo. Cadê as cobranças? Cadê os partidos políticos? O PT está lá preocupado com o PT, ele quer saber de nada, ele quer saber da vida do partido dele, das bocas, das boquinhas. Alguém está preocupado com o Brasil? Quem está preocupado com o Brasil é eu e você. Os outros estão ali, os outros vão lá no canal do Corno, no canal do Zezinho exclamação, no outro, para ler aquelas bobagens, aquele monte de merda que está ali, aquele apanhado de bosta por cima e dizer que está fazendo oposição. Oposição nada. Oposição é esclarecimento. 37 bilhões foram de reservas. Esse cara é um criminoso. Essa turma dele é criminosa. O Brasil tem que declarar guerra a qualquer ilha do Pacífico e aproveitar esse lapso e fuzilar essa turma, porque em época de guerra nós podemos fuzilar. Como eu falei, vamos declarar guerra ao Uruguai. Em uma semana a gente fuzila essa turma toda e depois chega para o embaixador do Uruguai, chama ele aqui e fala: foi mal entendido. Já achamos nossa bola de gude que tinha sumido. Nós achamos que foram vocês que levaram. Então, por isso que nós declaramos guerra até vocês. E pronto. E com o regime de declarar guerra, a gente fuzila essa turma. Uma boa sugestão, né? Eu sou a favor do Paulo Guedes e a equipe próxima a ele, desses grupos, desses bancos, BMG Pactual, dessa porra, dessa turma todinha. Todo mundo primeiramente enforcado, depois decapitado e depois fuzilado. Eu acho melhor essa sequência. Fuzilamento, né? Fuzilamento, forca e decapitação. Que é três logo, que é para não ter como fugir. Depois, se quiser esquartejar também, não tem problema.
Ô, Rubem, você está sendo radical. Não, não é radical, não. O povo tá vivendo na miséria. Tá todo mundo aí falando, só números falsos, números frios. Ninguém aguenta mais isso. Mas hoje eu vim falar de outra pessoa. Hoje eu não vim só falar dessa turma, dessa quadrilha. Eu vou falar do inimigo natural deles. Eu vou falar de outra pessoa, de outro grande brasileiro. Um dos maiores da nossa história. Sem dúvida alguma, Leonel Itagiba de Moura Brizola, que nasceu em Carazinho em 22 de janeiro de 1922. Tá? Perdeu o pai com 1 ano de idade. Seu pai foi assassinado na Revolução de 1923 pelos soldados lá do Borges de Medeiros. No ano seguinte, sua mãe perdeu a terra na justiça. Incrível como é que a justiça brasileira, né, tem um histórico tão grande de estar sempre ao lado dos poderosos. Coincidência, né? Coincidência. Ele era filho de Dona Onívia de Moura e seu José de Oliveira Brizola. Aos 10 anos de idade, ela teve que trabalhar no campo, sobreviver da forma que poderia sobreviver, e aos trancos e barrancos, porque é o que eu falei, a pobreza brasileira não escolhe cor. O Brizola é um descendente provavelmente de italiano, acho que tem descendência espanhola também, 100% europeu, praticamente, e branco miserável e pobre, camponês pobre desse país. Porque a pobreza aqui, é claro, escolheu preferencialmente o negro pela forma como eles chegaram no Brasil, mas não escolhe cor. E Brizola, com 10 anos de idade, vai morar sozinho no sótão de um hotel e sobreviver. Meu filho, com 12 anos de idade, eu faço meia-culpa, ele mal sabe amarrar o tênis. Um garoto bom, fantástico, maravilhoso, mas coitado, como é que sobreviver nesse mundo? Com 10 anos de idade, Brizola morava sozinho, lavava prato a troco de um prato de comida e carregava a mala para viver de favor. Nunca deixou os estudos, sempre estudou, conseguiu o apoio de um pastor que o ajudou muito, arrumou uma bolsa para ele e com 12 anos de idade ele aporta sozinho em Porto Alegre para viver de engraxate, carregador, limpador, qualquer coisa. E continuou estudando. E se formou topógrafo. E foi ser ajudante de mecânico. E serviu a Força Aérea, o serviço militar. E depois disso tudo, fez vestibular. Passou e se tornou engenheiro. E em 1950, ele dá o golpe do baú, melhora de vida ao casar com Dona Neuza, que eu conheci pelo menos de Obras e Olás, a irmã do João Goulart, Dona Neuza Goulart, que foi a companheira de toda a vida dele. Ficaram 43 anos casados e só terminou essa união com a morte dele. Com a morte dela, em 93. Isso que prejudicou até seu segundo governo no estado do Rio de Janeiro. E Brizola nunca se acomodou. Se outro fosse, família de políticos, ricos, milionários, estaria fazendo aí o que fazem os Maia, os Magalhães, os Sarneys da vida. Oligopólios. Mas ele sempre, desde o começo, só para dizer que um dos padrinhos de casamento dele foi Getúlio Vargas. E ele desponta para a vida pública, se não me engano, em 52, quando ele veio a ser foi secretário estadual de obras, né, e infraestrutura. E já deixou a marca dele. Isso aí foi no governo de Ernesto Dornelles. Ernesto Dornelles, para quem não sabe, era um militar político, foi governador do Rio Grande do Sul, em 2 ocasiões foi senador e ministro da Agricultura. Era primo de Getúlio Vargas e tio do Francisco Dornelles,
que vem a ser primo do Aécio, né? Que mundo pequeno, né? Como é que são as coisas, tá? Uma passagem interessante da vida de Brizola é quando ele, em 54, deixa a Câmara dos Deputados e se elege deputado federal. Quando ele, desde o primeiro dia, cai no pau com Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era o intriguista da época, da UDN. Quando o Lacerda faz o juramento de posse, Brizola pega o microfone da mão e fala: pela ordem, senhor presidente, esse é um juramento falso. Ele está jurando aqui dentro a democracia e está pregando o golpe lá fora. Esse era o canalha do Carlos Lacerda, que nunca me desceu, mesmo ele morrendo na mão dos milicos depois na Operação Condor, tá? E ali Brizola começou a despontar, até que ele se elege governador do Rio Grande do Sul. E como governador do Rio Grande do Sul, ele dá a grande virada na vida dele, fazendo o que sempre prometeu fazer. Primeiro que, em 59, ele já tinha uma conversa ao pé do rádio, né? Na Rádio Farroupilha. Era sexta-feira de noite e o pessoal chamava ele de lobisomem, por causa disso, que só aparecia lá de noite, né? Em 61, ele criou a campanha da legalidade em defesa da democracia. Cercou tudo isso aí. Antes ele foi prefeito de Porto Alegre, aonde já instituiu várias mudanças. Agora, como governador, ele tinha já a postura de um grande líder, de um estadista, porque não fez por menos. Ele fez 6.000 unidades de ensino nos seus 4 anos de governo. E para terminar a polêmica, ele pegou a ITT, que era a International Telephonic and Telegraph, a ITT, e nacionalizou. A mesma coisa ele fez com a Bond and Share, criando a Companhia Energética do Rio Grande do Sul. Botando para ferrar, mostrando o nacionalista que estava por vir. E quando ele faz isso, ele ganha o ódio gratuito dos Estados Unidos por se apoderar de bens além-mar desses rapazes. Por isso que eu estou falando como vai ser difícil tirar essas cracas daqui. Não vai ser fácil, não. Vai ter que nascer outro Brizola. E é muito difícil, muito difícil. Brizola depois acolhe em 64, eu estou passando em grandes rasgos para mostrar o grande homem que foi o Brizola. Ele foi o único cara que conseguiu ser governador em 2 estados diferentes, deputado por 2 estados diferentes, prefeito de uma cidade, governador de outra, uma figura ímpar na nossa história. Teve sua trajetória interrompida porque a presidência da República era uma questão de tempo. E graças a Bond and Share e graças à ITT, aonde ele mostrou as unhas, os americanos se viram loucos, doidos. Não por causa de comunismo, porque todo mundo sabia que Brizola não era comunista. Que Brizola não tinha nenhuma linha de afinidade com o comunismo. Inclusive, na eleição para governador, ele não aceitou o apoio do Partido Comunista, porque isso poderia queimá-lo frente à igreja, frente aos movimentos católicos e frente a todo mundo. Brizola nunca foi de esquerda, Brizola nunca foi de direita, Brizola foi pelo Brasil, sempre. Sempre. Em todo momento. Em 64, quando dão o golpe no Rio de Janeiro, ele prepara a defesa, o enfrentamento, Terceiro Exército, e ele está criando como vai enfrentar tudo isso, e João Goulart caga para trás, mija para trás e foge com a velha retórica de que em nome do não enfrentamento eu vou sair. E assim perdeu-se a chance de dar um batismo de sangue nesse país e transformar isso num país respeitável, aonde principalmente as autoridades respeitem seu povo. Uma vez o Ciro Gomes falou com grande propriedade o fato de como o common law dá certo nos Estados Unidos.
porque lá, mal ou bem, aquilo tudo lá foi conseguido na forja, no sangue, na morte. Passou por um batismo de sangue, a Guerra Civil Americana. Então, a autoridade lá, no final das contas, quando encosta no canto, ele tem medo. Na Europa é a mesma coisa. Aqui ninguém tem respeito por nada. Aqui o cara caga na sua boca, toma o que é seu, toma o seu carro, aumenta o imposto, ri na sua cara e pronto. Aí depois você bota a culpa na polícia ali do lado, que é um pobre fudido que nem você. E Brizola assim vai para o exílio. E eu considero essa a morte de Brizola. Lamentável, triste. Por quê? Porque Brizola, em 77, para não ser morto pela Operação Condor, eu falo aqui e você pouco vai ouvir por aí, ele simplesmente tem que pedir asilo político aos Estados Unidos. Ele passa a ser protegido da CIA. Ele tem que mudar o discurso. Era isso ou nada. Era isso ou nada. Tanto é que ele morreu grato ao Jimmy Carter, porque foi quem lhe estendeu a mão nesse momento. A política de direitos humanos do Jimmy Carter fez algum efeito e salvou o Brizola da Operação Condor, que matou Juscelino Kubitschek, que matou Carlos Lacerda, o canalha de outrora, que achou que ia ser aclamado presidente do Brasil e não foi, passaram a perna nele e vitimou também o próprio João Goulart. Todos em 2 anos, 76 e 77. 77 Brizola vai para os Estados Unidos, já amansado. 79 volta pela anistia para o Brasil, recebe o golpe do PT, o golpe que um dia eu ainda vou abordar aqui. Culpo pouco o Lula por isso, o Lula é um instrumento, não há nada pessoal contra o Lula, porque eu tenho até pontos favoráveis, eu acho que o Lula acabou contaminado pelo Brizola, subiu a cabeça isso, e eu tenho provas, eu tenho mapas aqui que provam que o Lula errou muito, mas acertou muito, e conseguiu transformar esse país em algo um pouco mais justo, mas foi sabotado, porque faltou autoridade, faltou o que sobrava ao Brizola, ímpeto e coragem na hora certa, porque Brizola bota um manto de cordeiro, volta para o Brasil, não contente, lhe arrancam o PTB, que era seu partido de coração desde 45, dão para uma gangue liderada por uma traidora chamada Ivete Vargas, sobrinha neta de Getúlio, que nada tinha a ver com Getúlio, uma comprada, dão o PTB para ela, tiram de Brizola, criam o voto vinculado, fazem de tudo, mesmo assim Brizola consegue ser governador do Rio de Janeiro e quando tenta reeleger Darcy Ribeiro é sabotado de todas as formas, principalmente pelo PT, com instrumento. Não estou aqui querendo guerrear contra o PT nem contra os petistas, é história. E história a gente conta. Eu só estou contando isso, não vou falar da morte de Brizola, altamente suspeita, porque vou criar a teoria da conspiração e hoje é dia de comemorar o nascimento dele, não sua morte, não nada disso, apenas isso. Em 64, a gente perde uma grande chance. Em 77, 78, a gente toma o segundo baque. Só para lembrar vocês que quando foi para o exílio, ele só voltou a falar com o João Goulart 6 meses antes da morte do João Goulart, em 76, porque ele não admitia o que o João Goulart fez, de capitular, de ter sido covarde e não ter encarado a situação, porque ele não ligaria de ter morrido pelo Brasil. Como ele lá fugiu do Uruguai, porque ele ainda tinha chance de mudar o Brasil em alguma coisa. Não por medo. Eu conheci pessoalmente, nunca guardou medo. Se ele tivesse medo de alguma coisa, ele teria ido para as instâncias da mulher dele, teria ido. A Veja, a reacionária Veja, um dia disse, numa reportagem que vocês podem garimpar, sobre uma biografia de Brizola, dizendo que a única acusação que poderia ser feita ao Brizola era o fato dele ter empobrecido na vida pública. Isso mesmo. Aval da Veja. A única coisa que Brizola pode ser acusado na vida pública é de ter empobrecido nela. Saiu da vida pública mais pobre do que quando entrou, porque casou com uma mulher milionária, tinha tudo, tinha um futuro político, tinha uma herança política, tinha tudo isso, e trocou tudo isso pelo Brasil.
Ele achou que valia a pena. Eu também acho que ainda vale. Cada vez menos, mas vale. Essa é a minha história de Brizola hoje. É o que eu tenho para contar. O resto vocês podem ver por biografias. Essa é a minha forma de analisar, a forma de ver e a forma de fechar. Do meu jeito aqui, um jeito fácil, tranquilo, sem citar autores, sem citar nada. O resto vocês procuram. Hoje vocês têm uma ferramenta poderosa que é o Google. Como eu falei, a rede é algo maravilhoso. O Google é fantástico, do lado bom do que você pode ter de alcance. O problema está sempre você. O problema não é o carro. O problema não é o carro. O problema é quem senta no banco do motorista. Tá? Então é isso aí, gente. Até amanhã, se Deus quiser. E Ele vai querer. É isso aí.